Shalom de Alcha, irmãos, bem na presença dos irmãos, para um momento de conversa. Peço licença nesse instante para estar aí na intimidade do teu lar, para iniciarmos essa conversa, e é uma leitura de alguns textos da Escritura, né, sobre o título Eu existo aqui, mas não vivo aqui. Então, por que desse título? Conversávamos ontem, eu e a Cláudia, e de repente ela falou: Nelson, mas nós vivemos aqui. E de ímpeto assim, até eu fiquei surpreso, eu respondi para ela: eu existo aqui, mas eu não vivo aqui. E isso me tocou assim, de uma maneira que eu fui lá e escrevi esse título, porque eu queria ir nas Escrituras e fazer um paralelo, se realmente tem a ver com a realidade de Alcha, do Eterno e tudo mais. Então, eu quero compartilhar com os irmãos a leitura de alguns textos a respeito desse título, dessa afirmação. Eu existo aqui, mas não vivo aqui. Porque há uma diferença muito grande entre existir e viver. E nós vamos ver, através de alguns textos, a respeito disso, dentro da realidade que Alcha conquistou lá no Madeiro. Espero que, através dessa conversa, o irmão possa entender também a respeito dessa afirmação. Eu existo aqui, mas não vivo aqui. Então vamos começar com o texto de Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não vivo eu. Logo, já não sou eu quem vive, mas Yahshua vive em mim. Olha aí. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Yahweh, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já de cara, o apóstolo Shaul mostra: já não sou eu quem vive, mas Yahshua vive em mim. Então vamos ver lá. Vivemos por Yahweh. Romanos 10, Romanos 8, ou melhor, Romanos 8, versículo 10 e 11, diz assim: se porém Yahshua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Yahshua Mashiach dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, as Escrituras diz em Efésios 2 que o pecador condenado está morto nos seus delitos e pecados. Então, diante do Todo-Poderoso, o pecador condenado está morto diante dos seus olhos. Então, Yahshua vai lá no madeiro e morre a nossa morte. E o nosso corpo fica sem vida, mas na ressurreição de Yahshua, que recebemos a realidade da nossa justificação, recebemos o Espírito que também vivificará os nossos corpos mortais, que expressava toda a influência do mundo, dos pensamentos e da carne, que aborrecia a presença do Todo-Poderoso. E Yahshua vive em mim sem anular a minha personalidade. E através de Yahshua, ele muda o nosso caráter, mas ele não modifica a nossa personalidade. Ele não mexe na nossa personalidade. Então nós vamos ver agora como
que nós vivíamos antes no pecado. Antes, no pecado, nós vivíamos para nós mesmos. Efésios 2, versículo 2 e 3. Aqui vai mostrar o existir e o viver no mundo, contrário a essa afirmação que originou essa conversa. Eu existo aqui, mas eu não vivo aqui. Então vamos ver aqui. Antes, no pecado, vivíamos para nós mesmos. Efésios 2, versículo 2 e 3. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui está o padrão de existir e viver nesse mundo. Como filhos desobedientes, filhos da ira, influenciado pelo padrão e pela pressão do mundo. Mas agora nós existimos, mas não vivemos aqui. Agora existimos e não vivemos aqui. Romanos 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivermos para Ial, vivemos. Se morremos para Ial, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de Ial. 2 Coríntios 5, verso 15, diz assim: Ele morreu por todos. Ele quem? Iaush. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Está vendo como nós existimos aqui e não vivemos aqui? Então, ele fala, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, o Espírito vivificante, que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Yahshua, também vivificou, está vivificando o nosso corpo mortal, para expressarmos uma vida sem a influência e sem a pressão dos padrões do mundo. Porque nós agora não vivemos para nós mesmos, segundo o modelo daqueles que estão vivendo no mundo. Filipenses 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Yahshua engrandecido no meu corpo, quer pela vida e quer pela morte. Então, a expressão do regenerado não é a expressão de uma vida moldada pelo padrão do mundo daqueles que vivem no mundo. Então, nós existimos no mundo e temos um padrão de vida em Yahshua ou através de Yahshua, que é o Filho do Todo-Poderoso e que através dele nós fomos também feitos filhos para viver o padrão diferente do padrão do mundo, mesmo existindo aqui. Não vivo aqui. Hebreus 13, versículo 14. Na verdade,
não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Está vendo como nós existimos aqui, mas nós não vivemos aqui? Porque essa não é a nossa cidade, essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa nação. Nós aguardamos, né, a que há de vir. Significa viver de acordo com valores espirituais e morais que contrastam com os valores do mundo. Tá vendo? Significa viver de acordo com os valores espirituais e morais que contrastam com os valores do mundo. Efésios 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Al. Está vendo, queridos, que nós existimos aqui e não vivemos aqui. Nós somos concidadãos dos santos e nós somos da família de Al. A minha pátria não é aqui. Filipenses 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o soberano Yahushua Mashiach, ou o Redentor Yahushua Mashiach. Significa a diferença entre a cidadania celestial do regenerado e a existência terrena. O regenerado é escolhido por Yahweh e não pertence ao mundo. Não é um isolamento físico, mas uma distinção moral e espiritual com um foco em uma identidade espiritual diferente daquela oferecida pelas pressões do mundo. Vou repetir, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador. Né? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Significa a diferença entre a cidadania celestial do regenerado e a existência terrena. O regenerado é escolhido por Yahweh e não pertence ao mundo. Não é um isolamento físico, mas uma distinção moral e espiritual diferente daquela oferecida pelas pressões do mundo. Gálatas 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo por nós. Quem? Yahushua. Pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Isso é, tirar, livrar, arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Criador. Existimos aqui, mas não vivemos aqui, porque Yahweh se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos arrancar, para nos tirar e para nos livrar deste mundo perverso. Mas não é uma condição física, mas é sob os padrões que influenciavam as nossas decisões, as nossas preferências e escolha, mudando totalmente a nossa postura, existindo aqui, mas não vivendo aqui, expressando a realidade da onde pertencemos, a família de Yahweh. Nós agora somos instrumento de transformação. Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Não vos conformeis com este século, porque nós existimos aqui, mas nós não vivemos aqui. Os padrões e as pressões do mundo que exercia pressão nos nossos pensamentos, eles foram arrancados de nós quando Yahweh nos fez participante da sua morte e da sua ressurreição, recebendo o Espírito vivificante que vivificou o nosso corpo mortal, que uma vez expressava tudo que aborrecia Yahweh, agora expressa a realidade da sua família e do seu caráter, ainda existindo nesse lugar, mas vivendo uma realidade fora desse lugar. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente de Yahweh que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Yahweh. O regenerado vence o mundo. Primeira carta de Al-Hana, capítulo 5, verso 4. Porque tudo o que é nascido de Yahweh vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa emuná. Yahshua existiu no mundo, mas nunca viveu no mundo. Pois tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, jamais arrancou a vida que ele trouxe aqui na Terra. Nunca. Não mudou o seu foco, não mudou a sua postura. Mesmo existindo aqui na Terra, ele nunca viveu nenhum padrão do mundo, mas ele venceu, ele triunfou sobre todo o padrão do mundo para arrancar aqueles que estavam envolvidos, estavam sendo sugados, estavam sendo influenciados pelo padrão do mundo, que é contrário a toda a natureza do Todo-Poderoso Yahweh. Então, queridos, espero que, através da leitura, você possa entender essa expressão. Eu existo aqui, mas eu não vivo aqui. Porque, na verdade, nós estamos aqui. E quando ele fala que ele arrancou-nos desse mundo perverso, não na realidade física, biológica, porque nós estamos aqui. Essa é a terra da missão. Essa terra estranha, que não é a nossa pátria, que não é o nosso lugar, mas é onde nós vamos ser usados como instrumento de transformação pela renovação da nossa mente, pois agora temos a mente de Yahshua para absorver toda a realidade do reino, porque o reino está em nós, para expressarmos toda a realidade que Yahshua conquistou lá no madeiro, quando ele abre a porta do céu para que tivéssemos acesso a essa realidade, mesmo estando aqui. Nós existimos aqui como filhos e como instrumento de transformação, mas jamais sendo influenciada pela pressão e pelos padrões do mundo. Então, eu existo aqui, mas eu não vivo aqui. Que Yahweh e o seu Filho, através dessa palavra, meu querido, possa trazer esse entendimento para você. Que
Yao é a nossa vida. E Yaush é a nossa vida. E essa vida está em Yaush. Quando Yaush, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em virtude e beleza. Shalom de Yaush, muito obrigado por me receber e tirar esse tempinho para ouvir essa leitura aqui, e que o Ruá do Eterno traga a você essa compreensão de que você existe aqui sim, aos seus amigos, seus parentes, sua parentela toda reconhece você, mas quando está com você, ele percebe que você é diferente, que você está existindo aqui, mas não está vivendo aqui, porque a tua conversa, a tua postura, a tua preferência, as tuas escolhas é completamente diferente dos padrões do mundo. Que Yao e o seu filho, na sua bondade, leve a você a desfrutar da sua boa vontade, que é o melhor para cada um de nós. Shalom, Deus. Muito obrigado. Tamo junto. Até mais.